Olá pessoal, bem-vindos de volta. Hoje eu estou trazendo para vocês aqui uma reflexão a respeito de quando é melhor a gente fazer um script em batch ou bash, tá? Dependendo do sistema operacional, se eu tiver no Windows batch, né, o .bat ou bash, ou no caso fazer algo em Python, Node ou Lua, tá? Estou dando exemplo dessas linguagens, podem ser outras, tá? Mas eu estou trazendo essas para vocês aqui. Eu já fiz bastante coisa em Lua, como automação de script de command prompt. Mas hoje eu tenho feito bastante mais em Python, porque tem mais ferramenta pronta. E quem domina Node certamente vai conseguir usar o JavaScript para fazer esse tipo de automação. O que eu faço para poder decidir entre um e outro? Eu normalmente começo com batch, tá? Vamos falar do Windows aqui no caso. Eu começo com batch e enquanto for simples eu me manter no batch, eu me mantenho lá. Quando começa a complicar, eu tendo a transitar para o Python. Eu vou dar um exemplo simples para vocês. Primeira motivação do que eu estou fazendo. Eu estou aqui gravando exatamente, preparando uma aula sobre varargs em Kotlin, que é uma linguagem de mais alto nível, e eu estou preparando um pequeno script para melhorar aqui a minha compilação, para poder ter a possibilidade de compilar mais rápido os meus exemplos. Então eu tenho aqui, eu criei esses. Qual é a ideia, tá? Para eu compilar um código Kotlin, eu tenho aqui alguns códigos em Kotlin. Esse aqui está funcionando agora, eu vou dar um exemplo para vocês. Então eu vou digitar. Claro, tem que instalar o compilador Kotlin, tá? Mas eu tenho aqui Kotlin C. Vou chamar o exemplo 02, tá? .kt, e ele vai compilar para mim. Então ele compila. Eu poderia ter limpado os .class, mas basicamente, né, se der um ls aqui, não vai dar nenhuma alteração que já tinha, mas ele cria esse arquivo aqui, o exemplo 02 varargskt.class, tá? É o resultado da compilação deste arquivo aqui, tá? Beleza. Só que depois eu quero passar para um outro exemplo, eu quero poder fazer a compilação. Aí, bom, para rodar esse cara, vamos lá, eu vou chamar Kotlin, e passar o meu exemplo 02 varargs kt, assim, sem o .class, não precisa do .class. Então se eu chamar esse cara, eu vou executar e aí o arquivo roda, tá? Bom, eu vou ficar fazendo o quê? Eu vou ficar trocando entre o exemplo 01, exemplo 02, exemplo 03, provavelmente vai ter até um exemplo 04 ainda, tá? Eu quero poder trocar rapidamente, então em vez de ficar digitando Kotlin C arquivo, Kotlin arquivo, eu quero poder digitar um comando e trocar rapidamente, um ou dois comandinhos rápidos, que eu possa trocar entre um e outro rápido para poder agilizar o processo de criação da aula, tá? Do tutorial. Bom, qual foi a ideia que eu tive? Usar dois scripts, um use e um exec. A ideia do use, eu já tenho eles prontos aqui, depois eu vou mostrar o resultado final, mas a ideia do use é eu pegar e definir qual é o cara que eu estou usando, tá? No caso do exemplo 2, kt. Ele vai definir isso, onde ele vai salvar isso é numa variável de ambiente. Então, se eu pegar aqui use set e colocar ex02, ele vai te... deixa eu dar um aqui. Set... Deixa eu dar um grep aqui. E eu vou chamar por... claro que não, porque a minha variável não se chama ex02, ela se chama Kotlin source, tá? Então vamos lá. Set... Vamos chamar Kotlin aqui. Vamos ver se ele faz isso. Então, a minha variável de ambiente se chama Kotlin source e ele tem exatamente o valor que eu dei no use aqui, né? No use ele trocou e setou. No Windows, diferente do Linux, quando eu seto uma variável de ambiente dentro de um script, ela altera, tá? É como se eu estivesse rodando esse script como source. Então, ele vai, de fato, alterar a variável de ambiente do processo dessa janela que está rodando. No caso do Linux, eu vou ter que chamar esse script, né, do use, eu vou ter que dar um source use, tá? Só uma pequena diferença. Mas no Windows eu não preciso de fazer isso. Então ele setou para mim essa variável de ambiente, e essa variável de ambiente vai ser usada depois, a ideia é que eu use ela depois, para poder chamar o exec. A ideia do exec, tá, é exatamente que eu use essa variável para tanto compilar o código, né, fazer o Kotlin C que eu fiz aqui em cima, tá, fazer essa chamada, e depois também fazer o exec, fazer a execução do código, porque eu já tenho os dois, então seria interessante. Bom, vamos dar uma olhada no exec.
Então, beleza, o bat para o use está perfeito, eu não preciso fazer mais nada, é só isso, eu não preciso fazer mais nada, eu só seto o estado que eu preciso e acabou. Tem algumas melhorias assim que eu vou fazer, mas tudo dá para fazer tranquilo com o ponto bat. Agora, aqui no exec complica um pouco. A principal coisa que eu quero é essa linha aqui, tá? Depois eu vou explicar um pouco do que está aqui em cima, mas é essa linha aqui a que mais me interessa, tá? A ideia é que eu vou pegar isto aqui, tá? E vou chamar o Kotlin, que é o caso, no caso agora o executor. Opa, tá errado aqui, deixa eu voltar aqui. É Kotlin C. Chamar o compilador. No que eu chamo o compilador, eu vou chamar o Kotlin Source que eu defini pelo use, tá? Então, se eu chamar o use e tiver tudo certinho, ele vai compilar. E dando certa compilação, se der errado, ele não vai chamar esse cara daqui de trás, mas se der certo, eu agora executo o código pelo Kotlin Class. Mas quem é esse Kotlin Class? Se vocês lembram, eu quero que ele seja equivalente a esta string daqui, ó. Exemplo 02 varás kt. Só que não é o que eu tenho. A string que eu tenho agora, se eu vi aqui no isso que eu peguei aqui no, né, quando eu vi nas minhas variáveis de ambiente, a string que eu tenho no Kotlin Source é essa, tá? Exemplo 02 varax.kt. Então eu preciso transformar essa string nesta string, tá? Bom, como fazer isso em batch de uma maneira fácil? Eu basicamente não conheço, tá? Existem maneiras, tá? Mas eu vou ter que ser bem conhecedor de .bat, ou no caso do bash, do bash, talvez tenha... O bash é bem melhor e mais simples que o bat, tá? Para vocês... o Linux, nesse caso, ele ganha muito do Windows. Mas é claro que hoje a gente tem PowerShell, eu não domino muito PowerShell, talvez vocês conheçam alguma solução melhor em PowerShell, mas eu me atenho a ferramentas mais simples e, bom, eu acho que eu tenho uma solução que para mim casa melhor, que é migrar para o Python nesse caso. Mas vamos lá. Como eu tenho sempre um compilador Python, um interpretador Python na minha máquina, eu já vou para o Python, não preciso nem mexer com PowerShell. Mas vamos lá. Então eu preciso definir esse Kotlin Class que precisa corresponder a isso aqui, tá? Como eu vou fazer? Bom, eu tenho alguns problemas, eu preciso, né, colocar a primeira letra em maiúscula, como vocês estão vendo, eu preciso colocar a extensão KT aqui no final, com K maiúsculo, T minúsculo, eu preciso fazer a manipulação dessa string. É aí que o batch não aguenta, né? Eu sei que tem gente que eu já vi gente fazer sistemas inteiros que conectam em servidor, fazem autenticação e fazem coisas que, tipo, sistemas grandes que vão acabar gerando código de produção para máquina de cartão de crédito, por exemplo. Tá? Eu já vi isso na prática em um dos lugares que eu trabalhei. Tá? Não recomendo que façam isso, recomendo que elevem o nível da linguagem, tá? Usem algo mais robusto, mas dá para fazer. Dá para fazer, só, por favor, pessoal, vamos elevar o nível. Tá? Mas como é que a gente faz então? Nesse momento, no momento que eu chego nessa encruzilhada, nesse problema, aí é a hora que eu quero migrar. Tá? Como é que eu vou migrar? Então, no momento que eu vou migrar, eu quero que o meu exec, em vez de ser um exec.bat, eu vou fazer um exec.py. E aqui está o exemplo que eu fiz para vocês. Aqui, deixa eu dar um wrap aqui. Tá. Qual é a ideia? Aí você, claro, tem que ter um conhecimento de Python. No meu caso, eu já tenho esse conhecimento, então fica tranquilo. Se você tiver outra linguagem que você tenha o conhecimento, é tranquilo, tá? Pode ser C, C++. É claro que pouca gente vai pensar nisso hoje em dia, mas, enfim, a linguagem que você ficar mais tranquilo. Em Lua, você tem o os.execute, que vai executar coisas no sistema, comandos no sistema operacional que você pode usar para aproveitar isso e vai ficar relativamente simples. No caso do Python é o subprocess, tá? Vamos passar aqui o código rapidamente que ele faz para vocês entenderem. A minha ideia começa aqui no run, tá? É o que eu estou executando aqui. Eu pego os argumentos da linha de comando e repasso. No caso, eu estou pegando o nome do meu arquivo que eu passo, né? No caso, esse aqui é para executar o exec, né? Então a ideia é que eu executaria aqui da maneira como eu fiz aqui o exec, né, para executar o meu... Qual ele vai falhar, porque esse cara aqui não vai funcionar. Ah, não, ele funcionou. Ah, o 02 funciona, o 01 que não funciona. Tá. Então o exec faz. No caso, a minha ideia é, eu vou pegar o meu código do Python, eu vou
executar ele aqui, ele está funcionando. Então eu vou pegar aqui e chamar o exec.py passando o arquivo que eu quero. Ainda não é bem o resultado final, porque eu quero chamar o exec sem passar o arquivo, mas como etapa intermediária eu vou precisar desse arquivo. Então eu vou pegar aqui e executar ele. E ele está compilando, tá? E depois que compila, ele executa automaticamente porque está tudo funcionando, tá? É exatamente esse código aqui que está rodando. Então vamos lá, vamos passar por ele para vocês entenderem. Então, aquele tratamento de string eu estou fazendo aqui. Eu recebo o nome através da linha de comando, passo ele pelo sysargv e ele vai parar aqui no Kotlin source. Esse é o nome que vocês estão vendo aqui, tá? No terminal. Com isto, eu pego esse Kotlin source e faço um primeiro tratamento. Eu vou fazer um split no nome. Então, se ele tiver uma extensão, aqui, claro, se eu tiver vários pontos, isso aqui vai falhar, é um script inicial. Posso tratar melhor isso para que ele só pegue o último ponto, mas enfim, é uma coisa mais simples, didática. Então, eu espero que ele só tenha um ponto no nome do arquivo inteiro. Vou pegar, fazer um split e pegar o primeiro elemento, que vai ser exatamente o ex02varargs, tirando o ponto kt para fora, porque eu quero depois tratar esse cara. Então, beleza, peguei esse cara. Se por acaso estiver vazio, quer dizer que eu não passei nenhuma string aqui e eu preciso dar uma mensagem dizendo que eu preciso desse nome de arquivo. E aí saio, tá? Esse é um tratamentozinho de erro. Beleza, obtive o meu Kotlin source direitinho, eu vou parar aqui, que é a compilação do meu código Kotlin. Vou chamar aqui, ó, run process é esse arquivo aqui de cima que basicamente vai fazer uso do subprocess run, tá? Eu fiz um alias aqui, tá? O que eu vou fazer? É importante aqui no caso o seguinte, eu preciso chamar, para o caso o Kotlin C eu experimentei, ele não funciona sem o argumento shell, tá? No meu subprocess do Python. Então, eu preciso definir esse argumento shell aqui na hora de passar para o run. Então é fácil, só coloco ele aqui. E vou passar aqui os meus argumentos, tá? No caso, eu preciso passar uma lista de parâmetros, que é esse primeiro cara, e isso vai ser obtido pelo meu split, que está aqui, tá? Então, esse subprocess, esse run process aqui, deixa eu abrir uma linha aqui para vocês verem melhor. Mas então, o que eu estou fazendo? Eu estou passando aqui a string que eu quero compilar, que no caso é o Kotlin C, com o nome do arquivo source, que eu passei aqui em cima, e eu devolvo agora o ponto .kt, porque ele precisa, e faço um split por espaço, que é exatamente esse espaço que está aqui. Mais uma vez, se o nome do teu arquivo se o nome do teu arquivo fonte Kotlin tiver um espaço no meio, isto aqui vai falhar. Claro, vocês podem tratar isso aqui melhor, isso aqui foi um exemplo rápido, mas a gente vai funcionar. Bom, enfim, fica esse disclaimer, vocês podem tratar melhor isso aqui. Vou obter aqui, então, a minha lista com Kotlin C mais o nome do arquivo, e o run process vai passar para o subprocess run, vai executar, e aí eu vou ter um status de saída. Esse cara eu vou pegar o return code, se for diferente de 0, quer dizer que teve uma falha, e já vai printar para o terminal, porque eu não estou capturando o stdr nem o stdout, então ele já vai ter printado para o terminal, e eu posso só sair numa boa, não tem problema nenhum. Tá? Se o código for 0, quer dizer que foi sucesso, ele agora vai vir aqui e tentar executar o arquivo. Tá? Então agora eu compilei aquela primeira parte do Kotlin C e agora eu vou executar o Kotlin para executar a minha classe. E aqui eu faço a transformação. O Kotlin tem... Bom, primeiro que eu já tenho o Kotlin source, então, que é exatamente a primeira parte do nome, eu só quero colocar a letra Ezinho aqui em maiúscula. Para isso, eu tenho a função title, o método title, Ctrl Z, fiz bobagem. Com o método title, ele vai fazer exatamente isso, vai pegar a primeira letra e vai colocar em maiúscula, tá? E com isso, depois eu só adiciono o kt no final. Não preciso de colocar o ponto class, porque é assim que o Kotlin espera. Com isso, eu vou pegar o Kotlin mais o class name, que lembra, aqui no exec... para que isso aqui? Não quero isso aqui não. Aqui no ponto class, eu tenho... É o que eu queria obter esse Kotlin class, né? E essa foi toda a minha dificuldade. Agora eu estou voltando para cá e conseguindo colocar exatamente o nome que eu queria. Então aqui eu gero o nome. Eu poderia melhorar esse código para colocar uma função com o nome direitinho, para criar o Kotlin class, mas enfim, a gente está seguindo passo a passo aqui. E daí eu executo esse cara, tá? E finalizou. Se ele falhar aqui, falhou, ele vai se reportar normalmente para mim aqui. Se ele executar, executou. Vou mostrar para vocês um caso em que a compilação falha, que é o meu exemplo 01.
em que a compilação deve falhar porque a função que está lá, ela é exatamente um caso que eu quero demonstrar para vocês que falha. Tá? Então, a compilação falhou, ele reporta para mim aqui no terminal e eu consigo... enfim, eu não preciso me preocupar de dar um print aqui, porque o próprio processo já faz isso para mim. Tá bom, isso é o fim da linha? Não, eu quero poder fazer o exec, né? Eu lembro que eu quero fazer aquele ciclo useExec. O use seta o arquivo que eu quero, o exec executa baseado na variável de ambiente. Então, isso falta, porque esse script Python, ele sempre espera receber o nome do arquivo como argumento, tá? Aqui no sysargv. Bom, para isso eu volto para o batch. Aqui eu tenho esse exec.batch que faz o quê? Eu recebo, não preciso disso aqui, aí eu vou usar aqui dentro o Python, vou chamar o exec.py e chamar o Kotlin source, que é exatamente o que eu quero. Com isso eu tenho os dois mundos juntos, tá? Tanto do batch quanto do Python. Nesse caso aqui eu já vou pegar minha variável de ambiente e passar e executar, e sem precisar sem precisar chamar Python aqui na linha de comando, tá? Esse exec, quando eu chamo aqui agora, ele vai executar exatamente esse script exec.bat aqui, tá? E ele faz certinho o meu exemplo. Se você tiver confuso, esse aqui que eu mostrei que não funciona antes, isso aqui não vai estar cheio, porque isso está totalmente problemático aqui, né? É um exec underline, eu nunca chamei ele, tá? Então meu exec pronto é esse aqui, tá? Então, resumindo, pessoal, quando eu tenho alguma coisa simples, tá, que eu possa fazer manipulando variáveis de ambiente, alguns retornos de execução, ou retorno de... ou tanto o retorno, né, que o script printa na tela, ou retorno de execução, que no caso é esse return code aqui, né, que é o status do arquivo se ele executou com sucesso ou falha. Se eu consigo pegar isso simples e colocar num arquivo batch, ou no arquivo bash, ou outro shell qualquer, eu tendo a começar por lá e fazer um script pequeno com isso. Quando eu preciso começar a fazer manipulações mais espertas, tanto de strings, nomes de arquivo, ou outras validações mais, por exemplo, acessar algo na rede, tá? Fazer uma requisição para um servidor externo. Tudo bem que a gente tem libs como wget, curl a gente pode usar até no Windows também, wget eu não sei se tem porte para Windows, mas você pode usar no Linux. Casos simples assim até vale também você usar essas utilidades, mas quando começa a complicar um pouco mais, eu prefiro já começar a usar uma linguagem de mais alto nível, porque ela me dá mais poder, e eu aqui no caso, como tem todas essas questões aqui de tratamento de nome, que você vê que eu fiz parte dela, mas não todas, mas não todo o tratamento, eu agora posso voltar e incrementar aqui, deixando todo o meu script bem escrito, bem fácil de ler, e de uma maneira que eu vou poder evoluí-lo com o tempo, se necessário, de uma maneira bem mais tranquila e amigável do que se eu tiver que lidar com o batch. E o batch é realmente complicado, tá? Eu não sei se está aqui ainda aberto, mas eu estava fazendo uma pesquisa... não, eu já fechei. Em que eu estava pesquisando em como colocar a primeira letra em maiúscula. Depois vocês façam essa pesquisa aí no Google, ver se vocês encontram alguma coisa com .bat, como colocar a primeira em maiúscula. Não é trivial, tá? Talvez tenha já comando para isso, talvez eu não saiba, mas basicamente eu queria exemplificar esse workflow para vocês. Tá bom, pessoal? Obrigado pela presença. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar o joinha aí no vídeo e até a próxima.